Informamos que hoje o tema será desenvolvido através de uma preleção de 40 minutos, seguida de um debate de 50 minutos. Após o debate, serão disponibilizados 10 minutos para perguntas. Encerraremos com mais uma apresentação musical. Com a palavra, o mediador de hoje, mestre Fernando Bortoleto Filho, para a condução das atividades. Boa noite a todos e todas. É uma alegria estar aqui participando desse evento e nós queremos realmente saudar a todos e a todas na paz do Senhor. Então, como já foi dito, né, nosso tema principal são os 500 anos da Reforma Protestante e nós vamos conversar hoje aqui sobre os pressupostos da religião. O nosso palestrante é o pastor Ariovaldo Ramos. Ele é pastor da Comunidade Cristã Reformada, é presidente da Visão Mundial, presidente da Missão Kairos, líder do movimento Missão na Íntegra, líder da Frente de Evangélicos para Estado de Direito, é casado, tem 2 filhas. É um prazer recebê-lo, Ariovaldo, e vamos ouvi-lo com prazer e atenção. Boa noite a todos e todas. A paz do Senhor. Amém. Privilégio muito grande estar com todos aqui nesta noite. Hoje estou acompanhado da minha esposa. É uma alegria poder vir com ela. Temos membros da Kairos também, que é missionária da Kairos, que está conosco, missionária Célia. E é uma alegria muito grande poder conversar um pouco sobre este movimento que fala a todos nós, do qual todos nós somos oriundos de uma forma ou de outra. Eu gostaria de começar a nossa conversa citando Judas, capítulo 1, versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas me foi entregue aos santos. A fé evangélica é revolucionária, pois, quando retomada, significou a libertação da pregação da mensagem da cruz e da ressurreição. A fé evangélica foi retomada pela Reforma, dita protestante. Um movimento de mais de século que culminou com a fixação por Lutero das 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, em outubro de 1517. A retomada da fé evangélica, a fé ensinada pelos pais da Igreja, levou o fiel de volta ao Santo dos Santos. Isto é, o fiel voltou a compreender que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus de Nazaré, o ungido de Deus, que com seu sangue fez o novo e vivo caminho, pelo qual entramos na presença do Eterno, pessoalmente, sem nenhuma outra mediação. A fé evangélica fez voltar a valer o ato de rasgar o véu do templo, levado a efeito pelo Eterno, por ocasião da morte de Jesus de Nazaré, o ungido, consumando o sacrifício conhecido e efetivo desde antes da fundação do mundo.
ato este que liberou o Santo dos Santos para todos aqueles que, por crerem no ungido, foram feitos filhos de Deus. De modo que a denominada intercessão pelos santos de devoção particular perdeu todo o sentido. A fé evangélica é libertária, uma vez que, em seu primeiro movimento de retomada na história, ao abolir pela recuperação do ensino da expiação pelo ungido toda a mediação, abolir toda a mediação humana entre o eterno e a pessoa, devolveu o perdão para a lógica da relação pessoal com Deus e com o próximo, porque a ênfase é: Deus nos perdoa em Cristo e, a partir de Cristo, perdoamos incondicionalmente a todos. A fé evangélica desconstruiu toda a hierarquia religiosa. A fé evangélica, a fé da Reforma, pôs fim à religião organizada como representante da Igreja, tornando a ver a Igreja como o ajuntamento dos crentes no ungido, que se manifesta por meio de reuniões locais, cuja relação entre si é fraterna, uma vez que a Igreja deixa de ter um chefe terreno para depender exclusivamente da iluminação pelo Espírito Santo. A fé evangélica devolveu à Bíblia o papel de revelação escrita sob inspiração do Espírito Santo, portanto, um livro recebido por fé e, como tal, infalível e inerrante. Única regra de fé e de prática para a vida da Igreja. Assim como aboliu a figura do intérprete oficial, devolvendo ao fiel a possibilidade de examinar livremente as Escrituras, a partir da decisão dos 4 concílios fundantes, Niceia e Constantinopla, no século IV, Éfeso e Calcedônia, no século V, e dos chamados solas da Reforma, sola gratia, sola fide, solo Christus, sola Scriptura, soli Deo gloria. A fé evangélica pôs fim à noção de clero, que propõe a existência de pessoas especiais com exclusivo ou maior acesso a Deus, retomando o sacerdócio universal dos crentes, proclamando que todos são iguais perante Deus e que a Igreja é reino de sacerdotes. A fé evangélica retomou a lógica apostólica de reconhecimento dos presbíteros, leigos como todos os demais, porém reconhecidos por sua maturidade espiritual como aptos para supervisionar a igreja local, de modo a impedir qualquer desvio que transforme a fé evangélica em mera religião. A fé evangélica aboliu a noção de templo, fazendo jus ao ensino neotestamentário de que o contingente dos crentes constitui o que Jesus de Nazaré, o ungido, chamou de sua igreja, e que este grupo de pessoas é, portanto, o templo, a casa do Deus vivo, anulando a possibilidade de qualquer prédio ser chamado de igreja ou casa de Deus. O Deus vivo só pode habitar numa casa viva, nunca em prédio construído por mãos humanas. A fé evangélica, quando não fomentou
contribuiu para que mudanças estruturais ocorressem na história humana, principalmente no Ocidente, tais como a noção de igualdade entre os seres humanos, a rede de proteção às crianças, a honra e o cuidado aos idosos, a igualdade de gênero, o surgimento do Estado moderno, a preponderância da democracia, a luta pela liberdade, pelo fim de todo tipo de colonização e de escravidão, a laicização do Estado na luta por liberdade de credo e de expressão. O maior adversário, entretanto, que a fé evangélica enfrentou e enfrenta é o religiosismo evangélico. Religiosismo é um neologismo que eu cunhei para chamar a atenção da vontade humana de alcançar Deus pelos seus próprios méritos ou meios. Essa ideia de que o ser humano pode, por suas próprias forças ou méritos, recuperar a comunhão redentora com Deus. O surgimento do religiosismo evangélico aconteceu mais rápido do que se poderia prever. E se caracterizou pelo retorno da noção de clero, por voltar a titular prédios de templo ou de casa de Deus, descaracterizando a casa viva do Deus vivo. Pelo retorno da hierarquização, pela volta da estatização da fé, pela busca por chefes terrenos para a igreja, caracterizado pelo denominacionalismo e pelo ministerialismo, onde as organizações que reúnem as reuniões locais e os ministros deixam de ser servos para serem senhores da igreja. O religiosismo evangélico é adversário, porque onde a fé evangélica ilumina, o religiosismo evangélico produz trevas, porque luta por hegemonia, inclusive em relação ao Estado, de modo que, enquanto a fé evangélica procura chamar todos os homens à noção de igualdade por obra do amor abrangente de Deus, o religiosismo evangélico os classifica entre fiéis e infiéis, se vendo no direito de punir os infiéis, postura semelhante a que, no passado, por meio da religião romana, gerou o que ficou conhecido como a Era das Trevas e está voltando a gerar tal era. O religiosismo evangélico é adversário, porque enquanto a fé evangélica procura apresentar ao ser humano a pessoa do ungido, que por seu espírito transforma o ser humano, o religiosismo evangélico oferece um conjunto de crenças e costumes que aprisionam ao invés de emancipar e que, ao invés de salientar a ação salvífica da Trindade por sua graça, por meio do sacrifício expiador do Filho, reintroduz a meritocracia, impondo tarefas aos fiéis, sob o pretexto de levá-los a conquistar as benesses que já lhes foram outorgadas por meio da cruz e da ressurreição do ungido. A fé evangélica apela para a fraternidade, que gera unidade e promove a cooperação, a partir dos dons e talentos distribuídos pelo Santo Espírito. O religiosismo evangélico, por sua vez, impõe a hierarquização
que se impõe como única forma do agir divino, uma vez que, nessa imposição, há quem alegue até que o Espírito Santo não mais galardoa com dons os fiéis, reduzindo toda a iluminação que Jesus, o ungido, disse que o Consolador traria, à interpretação autorizada dos líderes eclesiásticos, que, a rigor, não explicam como podem interpretar acertadamente a espada do Espírito, uma vez que este, segundo eles, não distribui mais os dons, pela inauguração do tempo do cessacionismo. A hierarquização institui também a luta pelo poder, com a agravante que o poder, se não contido, acaba por promover a escravização do ser humano. A fé evangélica propõe o serviço como fonte de autoridade. O religiosismo evangélico promove a subserviência ao líder, que deve ser servido por sua condição de ser especial. Aliás, o religiosismo evangélico gera elites, enquanto a fé evangélica gera prestadores de serviço. O religiosismo evangélico subverte os mais ricos ensinos da fé evangélica, como a verdade de que a Trindade elege seres humanos para serem santos, que se doarão para produzir o bem para a humanidade, para transformar, então, o ensino em motivo para a soberba e para a exigência de privilégios. A fé evangélica ensina que o texto sagrado é do Espírito Santo e, portanto, deve ser examinado para produzir um discurso pastoral para a vida da comunidade, como serva de Deus, para o bem da humanidade. O religiosismo evangélico, por meio de seus teólogos, passou a questionar o texto, tornando-o de novo propriedade de uma elite que decide o que é e o que não é divino no texto, transformando-o num arremedo de oráculo, onde o fiel não sabe mais no que crê e no quanto deve crer, se é que deve crer. A fé evangélica procura pelos pobres, para abençoá-los e emancipá-los pela busca da justiça, que é entendida como construção de realidade, onde todo ser humano, em igualdade, desfrutará de tudo o que Deus é e de tudo o que Deus doa. O religiosismo evangélico, por sua vez, procura os ricos, ratificando o pretenso direito destes a promover a desigualdade, sustentando como divina a ideologia que reconhece no acúmulo, no abuso, na obtenção de propriedade e na competição sinal de progresso humano, ainda que às custas da miséria e da exclusão da maioria. A fé evangélica se pauta pelo amor, que é a busca pela unidade entre os seres humanos, enquanto o religiosismo evangélico se pauta pela disputa, que é uma manifestação da disposição contrária ao amor. Assim, a fé evangélica busca a misericórdia e a prática do espírito da lei, enquanto que o religiosismo evangélico privilegia a punição, inclusive confundindo ingênua ou malignamente a lei com a justiça e o direito. A fé evangélica quer ser a consciência do Estado. O religiosismo evangélico quer tomar o Estado. A fé evangélica sabe que, ao andar na história, a partir de Deus, tem de saber discernir entre manutenção e anuência, pois
Embora Deus sustente a tudo e a todos, ele não concorda necessariamente com tudo o que acontece com e a partir de tudo e todos os que sustenta. Por isso, a oração da fé evangélica é: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a vossa vontade, tanto na terra como no céu. Assim, embora o Pai faça as determinações e intervenções, não é determinista, pois ele não tenta e nem é tentado. Ele administra a história da salvação, e é na ação redentora que a determinação aparece, mas também intervém na história circunstante, de modo que esta não venha a ameaçar com solução de continuidade a história da salvação. Deus não gerou o pecado, e nem a história é mera pantomima. O religiosismo evangélico, por meio de verve pseudo-intelectual, pode vir a ser determinista, tornando a história um palco de horror por algum enigma indecifrável e incontornável. E Deus tem, assim, a sua onipotência questionada, pois, uma vez que, sendo o único protagonista do universo, segundo o determinismo, não consegue fazer algo diferente do horror. O que o coloca numa situação que ele ou não pode tudo ou não é bom, concordando dessa forma com a proposição de Epicuro. O religiosismo evangélico, ao tender para o determinismo, que afirma que tudo o que inclui o mal é de acordo com a vontade de Deus, busca fechar um sistema de pensamento, pois tem de explicar por que alia-se aos poderosos e mantém a injustiça. Não poucas vezes, no transcurso da história, os agentes da fé evangélica tiveram de enfrentar agentes do religiosismo evangélico, na luta pela emancipação do ser humano. Assim, o religiosismo evangélico confunde o Deus da revelação com potestades malignas que mantêm o ser humano sob opressão, assim como levam o ser humano à prática da opressão, julgando este, inclusive, estar sendo conduzido pelo implacável Deus da punição pela punição. A fé evangélica propõe como estilo de vida o louvor e a adoração ao Pai Nosso, por meio das ações de graças, que ratifica a fé na fidelidade do Deus à sua palavra, que anuncia que, tal como cuida do pássaro e dos lírios, cuidará dos seus santos, de maneira que estes só têm o que agradecer, passando a usar, portanto, a oração como ferramenta de missão por meio da intercessão. A fé evangélica luta pela vida e acredita em milagres, mas não os impõe à Trindade. O religiosismo evangélico, por sua vez, pode também ser histriônico ou oco por completo e buscar fomentar a meritoriedade e o anseio por bênçãos pessoais que podem ser adquiridas por meio de barganhas com o Eterno, sob a direção do clérigo no exercício da liderança, como modo de obter de Deus desejos pessoais. Mas, claro que tudo tem um preço. Para isso, o fiel deve abençoar o ser humano especial que o conduz a tal experiência com o divino. Os agentes da fé evangélica e os agentes do religiosismo evangélico se encontram muitas vezes na localidade. Porém, a distinção entre eles só é absolutamente clara para o Pai Eterno, pois pode acontecer de um agente da fé evangélica ser cooptado
pelo movimento do religiosismo evangélico por estar distraído quanto à sua real natureza. O fato de uma religião local, aparentemente em nome do ungido, estruturar-se de modo institucional ou unir-se em associação com outras reuniões locais, de modo a formar uma agremiação que otimize a consecução de objetivos comuns, não faz necessariamente com que essa ou essas reuniões locais sejam agências do religiosismo evangélico. Mas só a compreensão profunda de que a reunião dos crentes é sempre local e que a reunião local que aquele que anda entre os candeeiros se dirige em suas falas, e que as reuniões locais é que são responsáveis por responder-lhe, dificultará o perigo de que tais localidades caiam da fé evangélica para o religiosismo evangélico. Obrigado. Nós agradecemos ao pastor Ariovaldo Ramos por esta exposição. E antes de apresentar o nosso debatedor, nós vamos ouvir mais 2 canções com os nossos irmãos de Vencedores por Cristo. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá do céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá do céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar.